Não desista do seu milagre. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui e atentos, Senhor, ouvindo a tua voz através dos louvores, de tudo que tem acontecido desde o início desse culto. E queremos continuar atentos, Senhor, porque sabemos que tu vais continuar a falar, Senhor, porque queremos continuar a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Trabalha na vida de cada um aqui presente. De cada um, Senhor, que está nos ouvindo pela internet. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre estes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome assento, por favor. Antes de começar, eu não posso deixar de dizer que é um privilégio poder estar aqui a falar de Jesus. O privilégio é poder falar de Jesus, seja numa reunião para quase 300, seja numa reunião para 5, 6, 7 pessoas, como tem nos PGRs, seja numa reunião de oração. É um privilégio poder falar de Jesus. É tão bom poder falar desse Jesus que sara, que cura, que livra, que ajusta. Sabe, essa é uma passagem muito conhecida no meio daqueles que leem a palavra do Senhor. Jesus vai a Jerusalém e encontra ali um doente. E ele soube que havia 38 anos que ele se encontrava naquela enfermidade. Ali, naquele tanque de Betesda, casa de misericórdia. E Jesus se aproxima e faz uma pergunta simples. Olha para ele e pergunta: quer ser curado? E aquela pessoa doente que está ali há 38 anos, ela olha para Jesus e talvez fala como um de nós em nossas orações. Começar a apresentar uma lista de problemas para Jesus. Senhor, eu não tenho quem me leve. Senhor, o meu problema é que eu estou devendo tanto. Senhor, o meu problema é porque eu preciso da cura, sim. Tu sabes o quanto que eu estou sofrendo. E começa ali simplesmente a dizer o seu problema para Jesus. Mas ele não atentou que Jesus fez uma pergunta simples: queres ser curado? A resposta deveria ser imediata: sim, eu quero. Jesus, vendo apenas que ele estava ali apresentando problemas que Jesus já conhecia, que Jesus já sabia. Jesus já conhece o teu problema, Jesus já conhece a tua necessidade, aleluia. Então era somente ele dizer o que queria. E Jesus olha e diz: olha, levanta, toma tua maca, toma tua cama e anda. Diz a palavra do Senhor que imediatamente o Senhor, aquela pessoa levantou-se, pegou a sua maca e andou. Sabe, essa é a especialidade de Jesus. Jesus gosta disso, e a gente vê nesse texto principalmente, a gente percebe, Jesus teve a iniciativa. Não foi que ele estava gritando pelo nome de Jesus, não foi que ele viu que Jesus estava ali, não. Jesus tomou a iniciativa e foi até ele. É o prazer de curar, é o prazer de fazer milagres, é o prazer de ajudar aquele que precisa. Jesus tem prazer em te ajudar, aleluia. Ele tem prazer em manifestar o seu poder na vida de cada um daqueles que se colocam na sua presença. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Em João 6,2, os milagres eles são chamados de sinais. E a gente aprende ali que muitas vezes as pessoas veem um milagre e acham que chegou o milagre, depois do milagre acabou, não existe mais nada. Não, o milagre é um sinal e ele aponta para algo maior. E precisamos estar atentos sobre isso. O milagre aponta para Deus. O milagre aponta para uma vida melhor. E precisamos entender sobre essa questão do milagre. Qual a mensagem que há por trás de um milagre? Vimos agora, o pastor aqui acabando de anunciar sobre Deus curando o câncer.
Ele é especialista em qualquer doença. Ele sabe como fazer. Não existe impossível para esse Deus, aleluia. E é tão bom poder dizer isso, é tão bom poder experimentar isso, é tão bom poder saber, eu posso contar com o milagre de Jesus, aleluia, aleluia. Muitas vezes buscamos a Jesus para resolver os nossos problemas, a nossa dor, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, mas estamos atentos aos sinais que há no milagre? Estamos atentos no que vem após o milagre? Jesus certa vez disse em João 6,26, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Para contextualizar essa passagem, um dia antes, Jesus estava num lugar meio deserto, mas com uma multidão. E ele estava ali anunciando o reino de Deus. E diz a Bíblia que já estava chegando tarde, e Jesus não queria dispensar aquela multidão, e olhou para os seus, para aqueles que estavam com ele, os seus apóstolos, e perguntou, o que temos aí? Vamos servir alguma coisa para eles comerem? E os apóstolos disseram, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou, não, traz para mim. E trouxeram para Jesus, e diz a palavra de Deus que Jesus levantou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e agradeceu a Deus. Sabe, quando eu estava separando esse versículo, eu fiquei pensando, nós somos gratos a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos que muitas vezes temos. Grato a Deus pelo apartamento, pelo carro, ou pela falta do apartamento, pela falta do carro. Mas ser grato a Deus por aquilo que eu tenho, não por aquilo que ainda estou pensando em conquistar, mas pelo aquilo que eu já tenho. Jesus levantou as mãos aos céus e agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos. Deus operou um milagre ali. E diz a palavra do Senhor, e você conhece bem essa passagem, que comeram ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos. Milagre. Jesus saiu daquele local, e saiu ali, as pessoas não perceberam, ou parte daquela multidão, a Bíblia só diz que uma multidão começou a procurar a Jesus. E procuraram aquele resto de dia, procuraram de noite, e no dia seguinte, eles encontraram Jesus. E quando encontraram Jesus, disseram, Senhor, nós estávamos te procurando. E aí Jesus disse exatamente essa palavra de João 6,26. Eu lhes digo a verdade, vocês não querem estar comigo? Não porque entenderam os sinais. Muitas vezes, eu creio que eles estavam seguindo a Jesus para, quem sabe não sobrava um milagre para mim, ou quem sabe vai ter mais pão, ou quem sabe vai ter mais alguma coisa. Jesus estava mostrando exatamente, vocês não entenderam a mensagem do milagre. Precisava se entender realmente, quem olha apenas para o pão multiplicado, ou para a cura física, vê o benefício, mas perde a mensagem. E eu preciso estar atento, qual é a mensagem que tem após o milagre? O milagre ele aponta para algo muito maior do que simplesmente a resolução de um problema. Estamos em uma série de mensagens que o pastor colocou sobre recomeço. Jesus encontra novamente aquele homem, aquela pessoa que estava doente há 38 anos. E Jesus encontra novamente, lá no versículo 14 do mesmo capítulo 5 de João, e Jesus diz ao homem que acabara de curar, olha, você já está curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Qual é a mensagem por trás disso? Podemos entender 2 coisas aqui. Uma, aquela enfermidade foi por causa de pecado. O homem estava adoentado 38 anos porque estava afastado de Deus, porque estava no pecado. Ou, Jesus estava dando um alerta, ei, você recebeu a cura. Ei, você recebeu o milagre na tua vida. Não peques, para que não lhe venha coisa pior.
Então, poderia ser um alerta, e o alerta para os dois lados. E precisamos entender, sim, sobre as consequências que tem quando nos afastamos de Deus. A Bíblia mostra em vários momentos, como no Salmo 32, no verso 3, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. O salmista aqui está mostrando que, olha, a necessidade de confessar. O pecado fez com que o corpo estivesse definhando. E muitas vezes não se entende o motivo que o Senhor quer que não pequeis, para que não venha coisa pior sobre ti. Sabe, olhando isso, pode parecer que Jesus Deus é um Deus mau, e Ele está ali para quando eu pecar, e Ele vem e me amaldiçoa. Não, é o contrário. Deus é um Deus tão bom, Jesus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele sabe, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele gera a morte. Então, tome cuidado, porque senão você pode morrer. Tome cuidado, porque se você se afastar do Senhor, a bênção não chega, o milagre não alcança. E precisamos entender para não cair em alguns erros. Eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que toda enfermidade seja por causa de pecado. Não. Eu não posso cair no erro dos amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Jó, um homem muito rico. Jó, um homem que tinha uma família grande. Jó, um homem que tinha saúde. E de repente, de uma hora para outra, ele perdeu toda a sua fortuna. De uma hora para outra, ele perdeu todos os seus filhos e filhas. De uma hora para outra, ele perdeu a sua saúde. Que coisa terrível. E aí chegam os amigos de Jó para visitar e olhar a Jó. Em um momento ficaram em silêncio, mas em outro começaram a falar e entraram pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era, olha, isso é por causa de pecado. E quem conhece a história de Jó sabe que nada tinha a ver com o pecado. Quando eu estava separando essa parte, me veio à mente um livro que eu tinha lido, de Charles Spurgeon, Maravilhosa Graça. A graça de Deus. Charles Spurgeon era um homem que era conhecido como o príncipe dos pregadores. Você sabe o que é isso? Isso me chamou a atenção quando eu comecei a ler sobre ele e comecei a olhar direitinho. Poxa, o príncipe dos pregadores. O homem tinha mensagens e mensagens maravilhosas, e eram tão boas mensagens que as pessoas escreviam e muitas vezes davam para que ele pudesse corrigir, e ele corrigia toda aquela mensagem, e aquelas mensagens eram escritas e distribuídas país afora. Ao ponto de enviarem por telégrafo naquela época. Eu sei que talvez para alguns não vão entender o que é isso, mas eu estou falando em cerca de 1800 e pouco, 1840 e tantos, 1850. E aquelas mensagens eram distribuídas, saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, e as mensagens abrangiam todos aqueles que liam e reconheciam ali a presença do Senhor. Eram mensagens tão boas, que naquela época haviam igrejas que não tinham pastores. E eles pegavam aquelas mensagens e levavam até estas igrejas, e lá alguém lia simplesmente a mensagem que ele havia pregado. Era o agir. E esse homem era o homem que estava escrevendo Maravilhosa Graça. E aí você olha e fala assim, olha que coisa boa, um homem cheio do poder de Deus. Só que ele desenvolveu por volta dos seus 25 anos, gota, reumatismo, ataques de depressão, e ainda teve um diagnóstico de uma doença séria nos rins. Aos 25 anos. Que coisa terrível. E como é que alguém numa situação, e para agravar mais a situação, diz ainda que a sua esposa também sofria de grandes males. E um homem desse estava escrevendo, maravilhosa graça de Deus.
Sabe, realmente não podemos simplesmente diagnosticar alguém que está passando por uma dificuldade e dizer, olha, é pecado, e não existe coisa pior, alguém já enfermo, alguém já doente, e alguém quer ainda acusar e dizer, olha, isso é pecado. É uma coisa terrível. Precisamos entender, precisamos buscar o Senhor, precisamos realmente entender o sinal que há por trás do milagre. Aquele que estava ali, que Jesus o encontrou novamente, Jesus sabia, olha, é um recomeço, olha, você vai começar de novo, olhe para que não peques mais, aleluia. Para que eu possa aproveitar deste milagre e permanecer na presença do Senhor, aleluia. Jesus deixou claro, de nada adianta consertar a situação física, se o que me separa de Deus continua intacto. Será que o milagre não pode servir exatamente como um alerta para que eu possa entender e saber, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso me encontrar mais com Deus, eu preciso andar mais na presença do Senhor, eu preciso adorar mais a esse Deus, aleluia. O maior milagre que Jesus quer realizar em nossas vidas é nos libertar do domínio do pecado, aleluia. Este é o maior milagre, Ele quer te levar para o céu, aleluia. Ai, é tão bom quando pensamos e sabemos disso, aleluia. Ele vai me levar para o céu, aleluia. Estamos caminhando para lá, estamos caminhando porque queremos chegar no céu. Não pare, não desista, não fique olhando para a direita ou para a esquerda, caminhe em frente, aleluia. Estamos caminhando para o céu, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Estou correspondendo ao agir de Deus. Deus fez o milagre. O Deus, eu perguntei aqui logo no início quantos, e eu percebi que quase todos levantaram as mãos. Milagres. Para uns, algo muito grandioso. Para outros, pode ser um milagre um pouco menor, mas aconteceu milagres. Se eu fosse contar os milagres da minha vida, com certeza eu iria passar muito tempo aqui contando. Eu já começaria do meu nascimento, que não era nem mesmo para eu nascer. Milagres de Deus. Misericórdia. Já que eu vou recomeçar após um milagre, que eu possa recomeçar na presença do Senhor, aleluia. Deus espera uma ação após o milagre, uma resposta nossa para com Ele. Eu me lembro daquela passagem onde Jesus estava em uma cidade e se aproximaram dele, ou um pouco de longe, 10 leprosos. E eles gritaram, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus olhou para eles com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade, e disse, olha, vão, se apresente ao sacerdote. Naquela época, para que a pessoa pudesse ser declarada limpa, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. E diz a palavra do Senhor que eles foram, e os 10 foram, mas só que no meio do caminho, um percebeu, olhando para si, ele percebeu que estava curado. E diz a palavra de Deus que esse um voltou até o Senhor, se ajoelhou aos pés de Jesus, e começou ali a chorar, a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a ser grato ao Senhor. E Jesus olhando para ele, creio que feliz, por ver que dos 10 pelo menos um estava voltando, mas Jesus cobrou e falou assim, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E aí começamos a perceber que um entendeu a mensagem do milagre. Aí começamos a entender que aquele ele entendeu que o milagre precisa ser para me aproximar de Jesus. Por isso ele parou e voltou para se aproximar. O milagre não é o fim, acabou, pronto, recebi a minha dádiva, recebi o milagre e agora eu posso me afastar. Não, o milagre ele serviu para
se aproximar de Jesus. Tenho me aproximado de Jesus. Aqui ele aproveitou, e muitas vezes as pessoas se esquecem que quando nos aproximamos de Jesus, Ele tem sempre algo melhor para fazer por nós, aleluia. Aqui ele voltou para ser grato pelo milagre que tinha recebido, e quando ele voltou, Jesus ainda olha para ele e diz: ei, rapaz, a tua fé te salvou, aleluia. Ele ainda encontrou salvação em Jesus, aleluia. Podemos olhar 9 receberam apenas um milagre físico. Ah, sim, estavam leprosos, era algo grandioso, é verdade. Não quero aqui diminuir um milagre, era algo grandioso. Mas o outro também recebeu esse algo grandioso, também foi curado fisicamente, e além disso, ainda vai morar no céu, aleluia. Salvação, aleluia. A mensagem por trás do milagre: eu preciso me agarrar com Jesus. Jesus não estava ali cobrando gratidão. Ah, venham ser gratos a mim. Não. Jesus estava ali mostrando: ei, tem mais além do milagre, aleluia. Tem perdão para a tua vida, aleluia. Tem presença de Deus, aleluia. Tem Espírito Santo, aleluia. Preciso apenas continuar na presença de Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Milagres e milagres. Recomeço. Já que aconteceu o milagre, eu agora vou recomeçar. Já que o Senhor teve misericórdia, eu agora estou querendo ficar mais e mais pertinho deste Jesus. Lembra do rei Ezequias? Ezequias foi um rei que era próximo de Deus. E certa vez diz que ele ficou com uma doença incurável. E era uma doença para a morte. E a certeza era tanto que veio o profeta Isaías e avisou: olha, prepara as tuas coisas porque você vai morrer. Mas diz a palavra de Deus que Ezequias virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus. E ele fez algo que me chamou a atenção. Diz a palavra de Deus que ele chorou e chorou muitíssimo. E ali falou com Deus e colocou a Deus, começou a pedir misericórdia ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o profeta não tinha nem terminado de sair totalmente. Deus falou com o profeta: volta lá. Diz para Ezequias: ouvi a tua oração. É tão bom poder chorar aos pés do Senhor. É tão bom poder se ajoelhar aos pés do Senhor e poder orar e não orar, poder chorar, poder falar com Deus. Só quem já fez isso, só quem faz isso é que sabe o valor, aleluia. É muito bom, aleluia, você ter uma conversa com o Senhor. E Ezequias teve essa conversa, e o profeta voltou para ele e disse: olha, Deus ouviu a tua oração, você vai ter mais 15 anos de vida. Ezequias conseguiu algo que ninguém tinha acontecido. Quem é que sabe aqui que você vai viver mais 15 anos? Eu não tenho essa certeza, não sei nem se amanheço. Então, mas Ezequias, ele tinha essa convicção: 15 anos o Senhor me deu. Oh, que alegria. Mas diz a palavra do Senhor que Ezequias não correspondeu ao benefício recebido. O que é isso? Diz que o orgulho tomou conta de Ezequias, e aquilo trouxe uma ira a Deus, porque ele recebeu o milagre, porque ele orou ao Senhor, o Senhor atendeu o seu milagre. Irmãos, precisamos estar atentos. Será que o milagre vai fazer eu me afastar de Jesus?
E como pastor, eu posso lhe dizer, muitas vezes isso tem acontecido. Pessoas que recebem bênção de emprego, não vêm mais à casa do Senhor, porque agora estou muito ocupado. Pessoas que recebem bênçãos salariais, recebem bênção física, a cura, e muitas vezes não voltam mais, não estão mais. Será que o orgulho tem tomado conta, assim como o orgulho tomou conta, como diz a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, sobre a vida de Ezequias? Precisamos buscar ao Senhor e entender, tem mensagem após o milagre. O sinal é o milagre, mas eu preciso entender, há uma mensagem e eu preciso aproveitar o milagre para me aproximar do Senhor. Eu preciso aproveitar o milagre para poder me chegar mais a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que possamos não fazer como Ezequias, mas possamos sim entender que Jesus não é um mero provedor de facilidades. Não. Jesus não é aquele simplesmente que está a resolver, ou seja um problema físico, ou seja um problema financeiro, ou seja um problema familiar. Não. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não posso esperar apenas Jesus aqui. Irmãos, eu não quero diminuir o milagre, não. Eu não quero dizer que, olha, então eu não devo buscar o milagre, não, não é isso. Devemos buscar o milagre, sim. Devemos buscar a cura, devemos buscar as bênçãos do Senhor, sim. Mas o que eu não posso é simplesmente deixar que a minha vida seja somente isto. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, aleluia. Eu preciso me encher da presença do Senhor, aleluia. Eu preciso andar na presença do Senhor, aleluia. Aleluia. Eu preciso do Senhor em todos os momentos. Não vamos desmerecer aqueles que estão a buscar, não, cada um sabe a sua dor, cada um sabe o seu problema, e é tão bom poder buscar ao Senhor e poder dar testemunho do Senhor, aleluia, e dizer, olha, eu busquei ao Senhor, e Ele atendeu ao meu clamor, e Ele ouviu, aleluia, e o milagre aconteceu, aleluia. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque diz em sua palavra, Ele continua o mesmo. Deus continua o mesmo. É o mesmo que operava antes. É o mesmo que opera hoje. É o mesmo que vai continuar operando, aleluia. Porque Ele tem prazer em fazer milagre na vida daqueles que buscam ao Senhor, aleluia. Jesus cura, liberta e supre todas as nossas necessidades. Assim diz a sua palavra. Eu posso apenas o quê? Confiar no Senhor. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele usa sim os milagres muitas das vezes para nos atrair. Ele tem prazer, assim como Ele usou, Ele tomou a iniciativa de se aproximar daquele que estava doente há 38 anos e oferecer-lhe a cura. Eu vejo, Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Eu posso me aproximar dEle, eu posso continuar a buscar a sua presença e entender que, oh, aleluia, Deus é bom, é tão bom que Ele perdoa os meus pecados e me prepara para receber o milagre dEle, aleluia, glória a Jesus. Para concluir, o milagre é a porta de entrada, mas a conversão, o arrependimento, a vida com Deus, isso é o destino, aleluia. Então eu preciso entender sobre o que serve o milagre e o que quer o Senhor Deus. Deus me quer junto com Ele. Deus me quer buscando a sua presença.
Essa é a vontade de Deus. O chamado hoje é para buscarmos o milagre, buscarmos a Deus, mas de uma maneira mais madura. Não apenas querendo as benécias de um Deus, mas querendo o Deus de Israel em nós, aleluia. Mas querendo a presença do Senhor, aleluia. Precisamos entender sobre o agir de Deus. Será que eu alcancei um grau de maturidade, de entender o sim ou o não de Deus? Diz a palavra do Senhor que Paulo orou 3 vezes, para que o milagre, ele estava precisando de um milagre. Mas as 3 vezes ele entendeu que era um não. E Deus olhou para Paulo e disse: a minha graça te basta. Isso é maturidade. Senhor, te servir. Senhor, te adorar. Com milagre ou sem milagre, continuar na presença do Senhor. Aleluia. Dependendo do Senhor, aleluia. Não desista de buscar o teu milagre, aleluia. Deus tem mais para a tua vida. Para finalizar, a palavra de Deus mostra sobre um carinho especial que a gente vê aqui de Jesus para com Zaqueu. Você lembra de Zaqueu? Um homem rico. Você lembra de Zaqueu? Um homem que tinha prestígio. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era alguém que ouviu falar que Jesus iria passar. Perante a sociedade, para Zaqueu estava tudo bem. Porque ele tinha poder, tinha dinheiro. E perante essa sociedade, você com dinheiro, você compra qualquer coisa. Até mesmo as amizades. Então, estava tudo bem. Mas parecia que faltava alguma coisa na vida de Zaqueu. Ele soube que Jesus ia passar e ele encontrou uma árvore, achou que Jesus poderia passar por aquele caminho. Ele subiu naquela árvore e ficou ali em uma maneira de querer estar mais próximo de Jesus, de ver Jesus passar. Você conhece bem essa passagem. Jesus parou embaixo daquela árvore, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero passar na tua casa. Zaqueu ficou muito feliz, pegou Jesus e levou. E a Bíblia não entra muito em detalhes, mas ali eu creio que o Senhor falou do reino do Senhor, do reino de Deus. Ali eu creio que Jesus falou algumas coisas e aquilo entrou de alguma maneira na vida de Zaqueu. Zaqueu, em um certo momento, olhou para Jesus e falou para Jesus: aleluia. Zaqueu disse para Jesus: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Sabe, eu considero isso importante. Porque muitas das vezes é convertido o corpo todo, mas muitas vezes o bolso, a carteira, ela não é convertida. Fica ali numa segurança em ofertar. Tem pessoas até que perdem o espírito de quando falam em momento de oferta. Ah, não, estragou o culto, foi falar em dinheiro. Porque muitas vezes eu vejo que é o bolso, é a carteira, ela não está convertida. Zaqueu olhou e falou assim: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei, se eu defraudei a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha aquela situação e eu vejo ele resumindo: hoje houve salvação. Salvação.
Sabe por quê? Não era uma cura física, algo que as pessoas pudessem ver. Mas era assim, a cura da alma. Era um encontro real com Jesus. Jesus não precisou pedir nada para ele. Não precisou, olha, você vai ter que fazer isso para ser crente. Olha, você vai ter que fazer aquilo. Não, não. Ele mesmo já sabia, olha, eu preciso fazer isso. Aleluia. Qual o maior milagre? O físico? Ou aquele que me leva para o céu? Aquele que cura a alma, aquele que sara as minhas feridas, aquele que perdoa os meus pecados e me ajusta para me levar para o céu. Eu quero te convidar a estar de pé, por favor. Que o nosso clamor hoje seja para que Jesus venha assim, de alguma maneira, entrar em nossa casa e fazer o milagre que estamos precisando. Qual é o milagre que você precisa na sua casa? A cura de um ente querido? Qual o milagre que você precisa na sua casa? A salvação do seu esposo, da sua esposa? Qual o milagre? A presença mais firme do Espírito Santo? Deus arrumar, ajustar a sua vida financeira? Ei, tem recomeço para aqueles que se colocam na presença do Senhor. Tem recomeço para aqueles que se prontificam a dizer: Senhor, estou pronto a receber o milagre. Eu vou continuar contigo, aleluia. Eu não vou me afastar de ti. Eu vou entender qual é o sinal, aleluia. Qual é a mensagem por trás do milagre, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos comigo. Pai querido, Pai santo. Senhor, eu quero apresentar estes, ó Deus, que estão orando e falando contigo do milagre que precisam dentro da sua casa. Ou um milagre no corpo, ou um milagre no ente querido, ou uma situação familiar, ou uma situação de trabalho. Em nome de Jesus, Tu és Deus de milagres. Tu podes, Senhor. Entendemos bem qual é a mensagem, Senhor, e queremos sim te dizer, ó Deus, recebemos o milagre, aleluia, e vamos continuar firmes andando em Tua presença, vamos continuar firmes, Senhor, no recomeço contigo, aleluia, acreditando e sabendo que Tu és o Deus de milagres, aleluia, o Deus que opera maravilhas. Em nome de Jesus, dá o derramar da Tua presença sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus. Antes de eu devolver o microfone, há alguém que queira voltar para Jesus? Enquanto eu peço que a igreja esteja em oração, ore para que Deus possa salvar, quem sabe, uma pessoa que está ao seu lado aí agora. Há uma pessoa que queira voltar, há uma pessoa que queira receber a Jesus, esse Jesus de milagres. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. E não tem coisa melhor do que entrar para esta família e pertencer a Jesus Cristo, aleluia. Muda tudo e muda para melhor, aleluia. Você só vai melhorando a cada dia, aleluia. O que é isso, pastor? É a pura verdade. Quem tem Jesus melhora a cada dia, aleluia. Onde está uma pessoa que queira receber a Jesus como seu Salvador? Levante uma das suas mãos assim. Queremos orar por você e pedir a presença de Deus sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Onde está? Há uma pessoa? Oh Senhor. Há uma pessoa que queira receber a Jesus agora e tomar essa decisão, a decisão mais importante, aleluia. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra continue a falar, a agir, tudo para a honra, tudo para a glória do teu nome.
Amém. Amém. Amém.